Equação da continuidade. Da continuidade. O que diz a equação da continuidade? Ela diz que se não houver fontes, quer dizer, entrada de fluido, ou sumidouros, quer dizer, saídas de fluido, entre dois pontos distintos, as vazões são as mesmas. Então, isso é o que diz a equação da continuidade. Quer dizer, vamos fazer aqui um desenho ilustrativo. É muito comum ter uma redução na tubulação. Não sei se vocês já viram tubulação que escoa a água, escoa fluido, qualquer tipo de fluido. É muito comum você ter uma redução no diâmetro. Então, aqui eu tenho uma área 1, aqui eu tenho uma área 2. E o fluido está escoando aqui, ó. Então aqui, isso aqui que eu estou desenhando, agora aqui é o que chama de linhas de fluxo. As linhas de fluxo, onde se tem uma redução, elas vão fazer um afunilamento. A ideia é o que é? Segundo a equação da continuidade, neste ponto 1 aqui, né? Neste ponto 2, quer dizer, bem no centro aqui, ó, nesta área toda, a vazão é a mesma, quer dizer, Q1 e Q2 são iguais, desde que entre o ponto 1 e o ponto 2 não tenha entrada de fluido, quer dizer, fonte, e nem saída de fluido, que é o sumidouro. Então essa é a ideia da vazão ser a mesma num ponto e no outro, no estreitamento. Agora, qual é a consequência disto? Então nós precisamos pegar e analisar a consequência disso. Para poder analisar essa consequência, eu vou precisar pegar e ver a vazão de uma forma diferente um pouco. Vamos pensar na vazão em termos de velocidade de escoamento, porque vamos pensar que um tubo de seção circular, esse tubo de seção circular, ele tem, como nós falamos aí, uma área A. Imaginemos aqui, tomemos aqui um ponto, uma pequena partícula de fluido que esteja aqui. É lógico que se está havendo escoamento aqui da direita, da esquerda para a direita, então o fluido tem uma certa velocidade. A partícula de fluido que você marcou aqui, ela percorre uma certa distância. Vamos dizer que nesse intervalo de tempo aqui, ela saiu desse ponto e veio para cá. Então ela percorreu esta distância, ΔS. Então quer dizer que você pode tracejar aqui, quer dizer, não precisa pensar numa partícula só, um elemento de fluido. Quer dizer, os fluidos estão aqui, eles vão percorrer essa distância nesse tempo. Então a velocidade V minúsculo, ΔS sobre ΔT. Agora, a quantidade de fluido que está passando nessa tubulação, a vazão. Vamos pegar a vazão volumétrica, ΔV sobre ΔT. O volume de fluido que vai passar nesse tempo daqui até aqui é todo esse volume aqui, ó. E esse volume, sendo um tubo circular, esse volume é a área da seção multiplicado pelo ΔS. O volume é a área da seção multiplicado pelo ΔS, a distância que o fluido percorreu. Então eu posso trocar o volume aqui, pode colocar uma ΔV indicando uma parte de volume, né? Então eu posso trocar esse ΔV por área vezes ΔS.
E aqui continuando tudo igual no resto, ΔT e a vazão volumétrica. Agora, é verdade ou não é que acabamos de falar que a velocidade é a distância que percorreu no tempo. Então, esse aqui, ó, que eu estou tracejando, é a velocidade. Então, vai ser a velocidade aqui. E a vazão volumétrica pode ser escrita, então, como sendo a área multiplicado pela velocidade. A área da seção do tubo do tubo ou de escoamento, porque você pode ter um canal, um rio é aberto, não é escoamento em tubo fechado, mas é só você medir a velocidade e esta área da lâmina de água você vai ter a vazão. Então a vazão ela pode ser expressa como sendo a vazão volumétrica, como sendo a área vezes a velocidade. Beleza? Então agora nós vamos pegar e vamos voltar aqui nesta parte que estávamos falando da equação da continuidade. Vamos olhar agora aqui então o seguinte. Neste ponto 1, nessa seção, temos uma velocidade de escoamento. E aqui, ó, nós vamos ter outra velocidade. Vamos então agora trocar a vazão aqui por área 1 vezes velocidade 1. Aqui a área é menor, porque houve o estreitamento. Certo? Então aqui eu quero ver a velocidade no ponto 2. Então eu vou pegar, manter a área 1, velocidade 1 deste lado, vou trazer a área 2 para este primeiro membro. Moral da história, vou até por aqui, ó, velocidade 2 vai ser a razão das áreas multiplicado pela velocidade no ponto 1. Então, se a área 1 é maior do que a área 2, né? A área 2 aqui, vamos supor um exemplo. A área 2 você reduza para metade. Então, se eu colocar isso aí aqui na equação aqui da continuidade, que isso aqui, a equação das vazões são as mesmas. Agora, trocamos a vazão para a área vezes velocidade. Então, esta é a equação da continuidade. Então, para uma redução no diâmetro. O que vai acontecer aqui? Ó? O V2, vamos trocar a área 1, agora no lugar da área 2, vamos colocar que ela é metade da área 1. Aqui, ó, esse sobre 2 sobe, vem aqui para cima. E a velocidade 1, aqui. Então, a velocidade 1, a área 1 continua. A área 2 é metade da área 1. Fração sobre fração, o denominador da de baixo sobe. Área 1 corta com área 1, velocidade 2 é o dobro da velocidade 1. Isso você fala, nossa, mas o que é isso? Quando você faz isso aí, naturalmente você faz isso aí. Quando você está aguando o jardim, você está ali aguando o seu jardim e está segurando aí uma mangueira, né, de jardim. Aqui, ó, você pega e põe o seu polegar, porque a água está vindo aqui. Você quer aguar as flores que estão aqui, ó. O que você faz? Você pega o seu polegar e tampa uma parte da área da seção circular da mangueira. O que acontece? A água vai lá. É ou não é verdade? Para ir mais longe, você sabe, quando você arremessa uma pedra, a velocidade tem que ser maior. Quer dizer, se a água está tendo um alcance maior, é porque a velocidade é maior. Beleza? Então, aqui o V2, quando você fecha, e aqui o V1, quando estava com a mangueira aberta, vinha só até aqui. Fechou
a mangueira, a saída de água da mangueira, a área da seção reta, causando um estrangulamento, uma redução, a velocidade aumenta, ela chega lá na floreira. É ou não é? É essa que é a ideia. Beleza? Agora, a equação da continuidade também deve ser aplicada para a situação em que nós tenhamos a ramificação. Você deve ter visto muito disso aí na escola. Logicamente que são muitos os ramos, né? Você tem várias torneiras, vamos dizer, tem o bebedouro. Aqui na FATEC mesmo tem isso aí. Tem o bebedouro e temos aí 5 saídas. Aqui são as torneiras, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Mas logicamente que a tubulação deve ser um único ramo que deve vir da caixa d'água para aquele banheiro. Chega aqui no banheiro, ele é distribuído, é feita uma ramificação, é ou não é? Então desce a água aqui, a entrada, e essas aqui são saídas, né? Saída 1, saída 2, saída 3, saída 4, saída 5. Então a equação da continuidade diz que se eu pegar também nesses pontos todos, somar as vazões, a soma das vazões nesta região aqui deve dar 0. Quer dizer, então você tem que fazer a seguinte convenção: entrada é positiva, saída é negativa. Se eu somar as vazões de entrada e de saída, deve dar 0. Essa aqui é a ideia. A vazão de entrada positiva, a vazão de saída negativa. Opa, eita. Então a soma das vazões deve dar 0. Você fala, puxa, faz total sentido. Claro que sim, faz sentido mesmo, porque a soma das vazões deve dar 0. Por isso que quando estão fechadas todas as torneiras, só uma você abre, sai bastante água. Não sei se vocês já repararam. Aí chegam vários alunos e cada um vai abrindo, de modo que vamos dizer que as 5 torneiras sejam abertas ao mesmo tempo. Você vê que a quantidade de água aqui que sai por cada torneira diminui, inclusive a velocidade. Estava saindo assim, espirrando, agora sai assim, porque vai distribuir para todas, beleza? Então a soma das vazões dá 0, quer dizer, o que entra sai. Opa, desde a primeira até a última, lembrando aí que entrada põe positiva, saída põe negativa, certo? Agora, você fala, puxa, professor João Carlos, se as torneiras forem iguais, tem as mesmas áreas, e for esse desenho aqui, a flauta, os caminhos são diferentes, é ou não é? De lá, a partícula de água, aí vai um elemento de fluido, vai ter que percorrer um caminho maior, aqui mais curto, é ou não é? Então você já deve estar imaginando que na questão dinâmica é preciso ter diferenças aí que compensem essa diferença de caminho. Então isso você vê muito no motor de carro, não sei se vocês já viram, mas tem aí a tubulação, principalmente o pessoal no escapamento não é tão cuidadoso nisso, mas na admissão é muito importante fazer compensação, que fala, das perdas de carga, porque para entrar aqui, né, o caminho para chegar aqui, nesse cilindro, vamos supor 4 cilindros, o caminho é menor, para chegar aqui é maior. A geometria, então, precisa ser estudada para que as vazões sejam iguais nos 4 cilindros. Então, se você puder, uma hora dessa, observe aí a tubagem de admissão dos motores, você vai ver que tem ajustes aí detalhados aí de simetria, beleza? Às vezes ranhuras, para garantir que as vazões nos 4 cilindros sejam iguais. Tem que pegar, vamos dizer, 1/4 do que chega aqui para cada um deles. Porque o caminho sendo diferente, a perda de carga é diferente.